Estamos aqui no projeto Olhares para a Dança, essa é a nossa última etapa, né? E a proposta é que a gente possa fazer ligar histórias ou religar histórias, cruzar memórias, né? Estamos aqui com as 3 figuras que fizeram parte desse começo da história da dança na década de 70, na cidade de Goiânia. Sejam muito bem-vindas. Para a gente é muito especial poder trazer de novo essas histórias para a cena. E a gente queria começar então com as imagens, queria que vocês olhassem um pouquinho essas imagens que estão na frente de vocês e falassem um pouquinho o que são essas imagens para vocês. Bom, essas imagens me lembram a época maravilhosa que nós tivemos começando a dança em Goiânia, né? Nós 3 fomos praticamente pioneiras, cada uma dentro da sua especialidade. E me dá muita saudade, muita lembrança, uma recordação maravilhosa. Foi um período gratificante nas nossas vidas, porque a gente fazia a arte pela arte mesmo. Então eu fico feliz de estar aqui olhando essas fotografias do acervo tão bem guardado e dentro do coração da gente. Então eu fico muito feliz com essas imagens. São memórias que ficaram e que até hoje fazem parte, né, da vida da gente. Dessas aqui, a que mais me emocionou hoje foi a da Cristina com o Gilson, né? Porque foi uma pessoa muito importante também na dança e que deu grande força e uma criatividade muito grande. E também a presença dessa foto onde tem os homens dançando, né? Que era uma coisa impossível quando a gente começou. E estudantes, né, de engenharia, de medicina, que alguns deixaram a engenharia e foram para a dança, né, como é o caso do Tarcísio. E o Zé Reinaldo trancou 1 ano de curso de medicina para fazer iluminação lá em Curitiba, né, no Teatro Guaíra. Então, são coisas muito fortes que me marcaram e que, com certeza, marcaram essas pessoas também que participaram, né? Bom, para mim, remete a um período assim, de muito prazer, né? Que foi quando eu pude viver essa vida de artista realmente. Essas fotos aí, elas aconteceram num período, né, numa liminar, né? Entre 2 casamentos bastante tradicionais, onde eu não podia dançar, que eu me recordo dessa imagem aí da Leni, do grupo lá da Ezefeg, eu não podia fazer parte, né, porque não era permitido. E no outro, né, eu depois daquela outra também me casei novamente, também tive que abandonar a dança. Então, esse período foi um período de muito prazer, de vida de artista, né? E a foto, essa memória do Gilson, me traz assim, coisas muito boas, né? Que a gente vivia 24 horas por dia juntos, a gente viajava juntos. Eu levei ele para começar o estudo de dança no Rio de Janeiro, através da IUFON, da Nizinha. Então, realmente é uma memória afetiva muito especial, além do prazer. E você, Sinhá, qual imagem que mais te afeta? Que imagem que mais te provoca? Olha, a minha imagem, porque eu tive a oportunidade de dançar depois de ter meus 4 filhos, eu ainda estava no palco dançando. Então, essa imagem que eu estou sozinha, que eu estava dançando, até era um balé, um jazz, que era o West Side Story, que me marcou muito, que eu dancei com Carlotta e Alain Leroy, que era um francês, montado por ele. E essa outra coreografia também, que o jazz estava evoluindo muito aqui em Goiânia, eu era professora, mas a Carlotta vinha também participar, então eu
eu participei muito disso aqui, então eu tive a oportunidade de estar dançando ainda e trabalhando com os meus alunos e dançando com eles. Então isso para mim era gratificante, eu adorava fazer isso. E as imagens, as outras também, que me lembram muita coisa, das meninas, as imagens que elas trabalhavam em outra área, eu fazia muito jazz, mas elas trabalhavam moderno. E o que eu gosto de ver é a simplicidade dessas imagens no vestuário, entendeu? Porque nós não tínhamos recurso quase nenhum para poder fazer roupas e fantasias. A gente não tinha nem elanca em Goiânia, não tinha nem lycra em Goiânia. A gente tinha elanca e a gente se virava com o que tinha, porque a nossa arte era dançar, era colocar as pessoas para dançar, entendeu? E não precisava de tantos acessórios disso. Então essas imagens me trazem, todas as fotografias, me dá essa recordação gostosa da época que nós dançamos. E o Justo, que é uma memória que deixou para a gente só saudades. Um menino maravilhoso, um rapaz de um talento enorme, que eu acho que ele que foi o pioneiro em dança contemporânea em Goiânia, que modificou também muita coisa em Goiânia que não tinha um estilo de dança. Então isso aqui para a gente é uma coisa maravilhosa, a gente está revivendo isso. E queria que vocês falassem um pouquinho assim, de uma forma mais subjetiva e pessoal, como e quando que a dança cruzou o caminho de vocês? Como que a dança entrou na vida de vocês? Eu acho que cada um ia assistir o espetáculo da outra quando vocês faziam alguma coisa. A gente estava sempre assim, não em contato tão íntimo, mas a gente sabia o trabalho da Lenir, sabia o trabalho da Cristina, tudo que elas estavam fazendo nas academias. Então, quando tinha algum espetáculo, alguma apresentação, a gente estava sempre presente. Agora, em cursos, eu não me lembro de ter encontrado com vocês fazendo curso, a não ser o curso do Lênin. Você fez aquela época, né? Quando o Lênin esteve aqui. Nós fizemos o curso juntos, né? Mas a gente tinha contato, Goiânia era muito pequena, então a gente sabia tudo que estava acontecendo, entendeu? E mesmo no Rio os horários eram diferentes, eram diferentes, mas a gente tinha esse contato, porque Goiânia era uma cidade pequena, todo mundo convivia com todo mundo, sabe? Mas de uma forma, na sua forma particular, como que a dança cruzou o caminho da Sinhá? Para mim? Para você e depois para as meninas. Bom, para mim foi o seguinte... Eu comecei, em 73, quando o Música resolveu colocar balé, que era uma escola de dança, aliás, uma escola de música, a Glaci me convidou porque eu tinha já um conhecimento de balé. Estava um pouco esquecido, mas logo eu lembrei, porque nós começamos a trazer pessoas para dar aula, eu fui fazendo muito curso, então logo nós começamos com a dança. Então, para mim, o começo foi esse, entendeu? Então, eu pratiquei muito, foi o balé clássico e o jazz. Era o forte que eu trabalhava, entendeu? Então, particularmente, a minha parte foi, eu tive o início aqui em Goiânia, em 73, dessa maneira. E você, Lenir? Como que foi esse? Eu, quando era menina lá na Campininha, né? A gente brincava muito de teatro e dança, tinha uma vizinha que dava muita força para a gente nesse aspecto. Era uma família de circo, né, aquele antigo Circo Garcia, e tinha uma delas que me deu algumas aulas de balé, né? Mas ficou só nisso, não tinha escolas de dança, então eu dançava sozinha. Aí um filme da Leslie Carroll que ela era bailarina, né? E tem até aquela musiquinha que um dia a gente estava cantando lá, o Aileli Ailô. Então eu dançava aquela música, né? Minha mãe fazia o tchu-tchu para mim e eu dançava nas festinhas de aniversário. E ficou por aí, né? Quer dizer, a dança só foi aparecer mesmo para mim quando eu fui para Ezefego, e aí eu me saía muito bem na ginástica feminina, né? E tinha a diretora, que era Maria Helena, que gostava muito de dança. Então ela falou, não, vou mandar você para o Rio para fazer especialização lá e depois você vem, vamos implementar a dança aqui na Ezefego. E assim fomos, né, Marinha e eu, Maria das Graças e eu, para o Rio de Janeiro, fazer aula, o curso de especialização com a Helenita Saerp, né, que era da Faculdade de Educação Física. Então nós conhecemos o método dela. Então ela falava que o método dela era muito aberto, né?
mas na realidade ele era bem quadradinho como o balé também. Ela queria sair do balé, mas tinha os limites também. Então o que eu fazia? Escondido dela, eu ia fazer aula com o Nino Giovanetti, eu ia fazer aula com a Rosa, então eu fiz aula com a Mercedes Batista, ia procurando outros lugares, outras danças, porque eu achava que não era só aquilo que eu queria, né? Então a gente não podia falar para ela que a gente estava fazendo outra dança, porque a dança dela era a importante, era a universal, né? A Universicam. Então, mas foi muito bom e lá eu já pensava nisso, né? Chegando em Goiânia, eu vou formar o grupo de dança e eu fazia folclore também, né? Com a Sônia Chemali. E eu falei, vamos formar um grupo de folclore também. E quando eu cheguei aqui, quer dizer, foi fácil, né? Porque a Maria Helena realmente deu muito apoio para nós e a gente tinha tudo que a gente queria. Precisava de uma malha, ela mandava em São Paulo. Precisava de não sei o quê, mandava no Rio. Até que a minha mãe falou, eu vou fazer essas roupas para vocês. Então a primeira malharia também, né? Foi a minha mãe que fazia a maioria das roupas para a gente. E foi assim, foi muito importante. E eu era atleta de voleibol e de natação. Era apaixonada por voleibol, né? E depois que eu comecei a dançar, nunca mais peguei numa bola de vôlei. Vôlei pela dança. Pela dança. Era apaixonada dessas de jogar na rua, de jogar nos finais de semana, para todo lado, né? Joguei no hóquei, no tênis. Era jogadora mesmo de grupos, de clubes, né? Mas a hora que eu conheci a dança, aí eu desisti e fiquei só na dança. Foi um período muito bom, né, de 73 até 76, 77. A gente teve um grupo que foi bem unido e é isso que a Sinhá coloca, né? Era arte pela arte. A gente ensaiava todos os dias, das 8 à meia-noite, e aí cada dia um levava o lanche. Sabe, porque todo mundo vinha, alguns vinham do trabalho, outros vinham da escola, então cada dia da semana a responsabilidade era de alguns levarem o lanche. E era uma época boa porque o pessoal gostava de ensaiar. A gente marcava ensaio sábado, marcava domingo, e eles estavam ali rentes com a gente, né? A gente tinha os espetáculos, ninguém faltava nenhum ensaio, eles gostavam do que estavam fazendo mesmo, fazia né? por amor. A gente não tinha dificuldade nessa Não. parte com eles mesmo, Era com os muito alunos. pontuais e era muito bom, foi muito bom. Então foi assim, quer dizer, eu já nasci com a dança, né? E a dança até hoje, né? Agora eu estou no Porcoá. Dançando no Porcoá. E você, Cristina, como que a dança te encontrou? Na barriga da minha mãe. Que minha mãe foi minha professora de dança, né? De danças folclóricas, danças étnicas. Ela foi aluna da Maria Amália Ghifoni e na USP. E ela também, a família, meu avô dançava, meu avô me ensinou a dançar, né? E meu pai também era um grande dançarino, mas de salão, de dança de salão. Então a dança, a música sempre foi muito presente na minha casa. Então eu tenho fotos, né, de criança dançando em recital, mas era em São Paulo, não era aqui, né, no interior de São Paulo. E várias fotos de danças de vários países que ela sabia, ela ensinava isso no colégio. Quando eu fui, primeiro ano da faculdade, ainda em São Paulo, fui para uma cidade maior, que eu morava numa cidade menor, interior. E lá eu também fiz o balé clássico, um ano de clássico. E quando eu cheguei aqui em 72, a professora Maria Helena também, né? Primeiro eu já, ginástica rítmica, teve um concurso lá, até eu ganhei da sobrinha da professora, né? Para levar a bandeira do Brasil, né? Para desfilar naqueles jogos, né? De basquete na Ezefego. E foi quando eu conheci meu marido, né? E eu já comecei. E aí tinha um grupo de dança também lá, que era muito interessante, que eu estava comentando aqui anteriormente, né? Que essa posição era imaginar uma melancia, de carregar uma melancia, porque as pessoas não tinham muito
muito contato, né, muito convívio, uma parte técnica era pouco, então eu lembro disso, né, de carregar a tal da melancia, imaginar uma melancia carregar. Então eu fiz parte desse grupo da Ezefego, daí eu saí para casar, tive filho, a Leni foi minha professora, eu lembro, sala de aula, o que ela contava da dança, isso da Helenita, trazendo a cinesiologia, trazendo outras coisas para a dança, aquilo ali me encantou muito também, né? Porque não era muito comum a gente estudar aquilo que ela vinha trazendo, aquela bagagem. Mas eu nunca pude participar do grupo dela, porque o marido não permitia, né? Então eu só ficava vendo o pessoal, né, daquele movimento. E aí, em 74, eu fui dançar, fui dar aula de dança na UFOM, com a Nizinha, porque o professor Venerando havia sido meu padrinho de casamento, era amigo do meu sogro, né? Então lá eu podia trabalhar com dança. Era permitido. Lá era permitido. E lá eram as moças, né, da sociedade tradicional que iam fazer curso de etiqueta, curso de expressão corporal, algumas iam desfilar, e eu dava aula de dança, de ginástica rítmica e de dança. E a Nizinha me levou para muitos cursos no Rio de Janeiro, né, Nino e todo que tinha de melhor no Rio. E foi lá que eu conheci o Hugo Rodas, né, quando ele ainda trabalhava com dança, e foi o primeiro contemporâneo. Né, e foi um choque para mim, né, porque aqueles laboratórios louquíssimos, né, com o Hugo Rodas. E aí eu voltei, continuei dançando aqui. Mas grupo mesmo, eu ter um grupo, como no caso assim, a teve, a Lenir teve, eu não tive, né? Eu tinha grupos, formava os grupos, a gente dançava, porque o dançar não era, né, a academia não era o meu primeiro foco, eu tinha o meu trabalho já na universidade. Então, como ainda tenho hoje, então eu não tinha todo esse tempo de me dedicar a um grupo, de ter essa dedicação. Eu tive na Ezefego por um tempo, um grupo de danças indígenas, danças étnicas, né? Dança sagrada, um grupo de dança sagrada, mas foi só, né? Lógico, a gente apresentou, a gente viajou, mas não era um grupo muito sedimentado, né? Porque era com o aluno entrava, o aluno saía, e eu não tinha esse tempo de ficar com eles. Então a dança ela veio sempre na minha vida, eu ainda danço, ainda dou aula de dança, né? E se eu parar, como diz o índio, né, o indígena, o céu cai, né? Se ele parar de dançar, o céu cai, né, na cabeça. A gente gosta mesmo de dançar. A dança nasce com a gente mesmo, né? Não tem jeito. E tem o dom. Eu acho que também a gente tem que ter o dom para dançar, né? E eu, quando a Goiânia, na década de 50, veio para cá uma alemã e uma russa que abriram uma escolinha assim dentro da casa delas mesmo. Então nós, a Goiânia, tinha uma sociedade ainda pequena, né? Então eu fiz balé muito tempo com elas. Aí eu tive esse conhecimento clássico muito tempo com essa russa e com essa alemã, mas depois eu tive assim... Fiquei parado um tempo, né? Porque Goiânia não tinha, Goiânia não tinha muito. Você dançou com o Stércio? Dancei com o Stércio, nós fizemos, o Stércio fazia aula comigo. Eu vi uma foto de vocês. Dancei com o Stércio, dancei também, tinha um rapaz que chama Silas, ele é filho de Bernardo Ellis, ele fez balé também junto comigo, entendeu? E naquela época ainda era restrito o rapaz fazer dança, né? Goiânia não tinha esse perfil de jeito nenhum, uma cidade começando e o menino não podia fazer dança, mas o Stércio dançava direitinho, tudo. Eu até fiz com ele um balé espanhol, nós dois dançamos uma dança espanhola, muito legal. Mas, então eu tive esse começo. Depois que o Música abriu, eu fiz licenciatura em música, fiz curso superior de canto e piano, mas a dança estava dentro de mim, não teve jeito, você entendeu? Não teve jeito. Aí eu me dediquei totalmente à minha vida e, assim, adorei a minha profissão, pelos anos todos, pelos 30 e tantos anos de carreira. De carreira, E falando um pouco nessa carreira de vocês, né, Cristina, até hoje, Lenir, né, ainda atuando, está aí com a gente na cena, né, dessa carreira. Que encontros a dança proporcionou para vocês?
nessa trajetória de vocês, né? A dança encontra vocês, vocês começam a fazer esses trabalhos, essas experiências. Que encontros essa dança proporcionou? Eu encontrei meu marido, né? Eu encontrei o prazer de dançar e de trabalhar com os alunos e ver assim, eles melhorando cada dia melhor, você entendeu? Você trabalhar um grupo e começar a ensaiar, eu era muito chata em relação a ensaios. Então eles falam até hoje, eu repeti assim, 80 vezes, até todo mundo está muito igual, aquelas coisas que na época pedia isso, né? Na época pedia muito isso, no balé clássico, no jazz, tinha que estar todo mundo junto, era grupo e tudo. Então eu ensaiava muito, mas o prazer que a gente tinha de ver você pegar aquele aluno ainda cru, sem nada, e ele se tornar um profissional, entendeu? Dele assim, virar um bailarino, uma bailarina maravilhosa. Acho que isso é o que gratifica a gente até hoje. E muito bom, porque hoje eu encontro com ex-alunos e falo assim, que saudade que eu tenho daquelas aulas, que saudade daquela época maravilhosa que a gente ensaiava, que a gente ia lá para a sua academia e passava o final de semana inteiro ensaiando, vinha para esse teatro aqui e a gente ensaiava o dia todo, quando podia, porque Goiânia era poucos grupos, então o teatro ficava à disposição da gente. O Teatro Goiânia foi a nossa vida durante 30 anos. Nossa foi a nossa casa, vida, né? nossa casa. A gente vivia aqui dentro. Então, para mim, hoje, entrar aqui foi uma saudade enorme. Subir, fui lá nos camarins, nossa, foi muito bom. A gente viveu isso aqui intensamente. Então, foi um período muito bom. Isso na minha vida foi importantíssimo. Gostei E você teve fontes de inspiração na dança? Eu não tive assim, fontes de inspiração, não. Eu trabalhava muito, eu era uma fanática em curso, entendeu? Eu queria sempre aprender mais, fiz curso demais. Minha rota era Rio-São Paulo, Goiânia-São Paulo. Tinha um curso que eu estava fazendo, vinha gente dar curso em Goiânia, eu estava fazendo. E no jazz, eu fui para Nova York, fiz curso lá várias vezes de jazz, porque era o meu forte, entendeu? Então, assim, inspiração em alguma, não. Eu gostava dos professores que davam aula, então eu curtia tudo que eles davam, eu queria aprender. Até hoje, tudo que eu vou ver, eu quero aprender mais um pouco, e acho que a gente nunca sabe tudo, né? Mas, assim, inspirar em alguém, não. Foi na arte toda mesmo, de gostar mesmo da profissão, de gostar mesmo de dançar e dar aula. Além do marido, Leni, o que mais você É. E algumas inspirações aí. Pois é. A Sinhá falando aqui da questão do aluno cru, né, que depois você vê como ele amadureceu, tem a história da Conceição, né? A Conceição, a família dela morava na fazenda e ela estudava aqui em Goiânia e morava na minha casa, na casa da minha mãe. E aí eu dava aula de dança e era aluna da Zé Fego nessa época, mas não fazia dança. Aí um dia ela falou para mim, eu queria tanto fazer dança, eu posso participar? Eu falei, pode, né? Ela era desajeitada. Aí eu falei, não, tudo bem, né? Eu fico lá atrás e vou só, né? Não vou atrapalhar os ensaios do grupo, não. Aí ela ficou e fazia, né? Era assídua e participava do grupo, tudo. Aí quando foi um dia, a gente ia fazer uma coreografia que chamava Jesus, Alegria dos Homens, né? Era o nome da música também. E faltou alguém. Aí a Conceição falou assim, eu sei a coreografia. Aí eu falei, como assim? Ela falou, eu sei, enquanto vocês ensaiavam eu ficava aqui também, né? Treinando, Decorando. Aí eu falei, então vamos ver, né? Vamos ver se você... Menina, era o patinho feio, sabe? Que se transformou. Olha que coisa, né? Isso é maravilhoso. Muito, isso é, muito, muito. É bom. A E Conceição hoje, foi né, minha primeira professora foi de sua dança. primeira Olha aí, tá vendo? Então foi assim, foi aquela surpresa, né? Olha que bom. Muito interessante. E assim foram, né, os alunos, quer dizer, a gente dava aula na Zé Fego, não tinha nome de dança, né, que era para não assustar os rapazes, então tinha nome de rítmica. E ritmo, não podia falar porque era o preconceito. Mas os trabalhos que a gente marcava para eles, nossa, vinha cada coisa, cada trabalho interessante. E os alunos eles começavam a trabalhar muito cedo, antes de terminar o curso, né, e falavam, professor, ó, nós fizemos uma coreografia lá na escola tal e deu isso. Nós fizemos... Eu falei, gente, vamos juntar isso, vamos fazer uma amostra?
Aí nasceu a ideia do festival estudantil, né? Que você participou, Participei. O festival estudantil. Era pititica. Eu tenho a carteirinha até hoje do festival. O diplominha. A gente não fazia premiação. Então, todo mundo recebia. Por quê? Nessa época, a gente já fazia a tal da inclusão, né? Porque tinha o grupo dos cegos, tinha o do pestalozzi, né? Tinha, qual que era o outro? Dos surdos. Então, tinha gente, né, que era o síndrome de Down. Da PAI. Da PAI. Então, como é que a gente ia fazer premiação, né? Com Ateneu, com Liceu? Não tinha como mesmo. Não dava, né? Com colégio particular, colégio oficial. Era muito heterogêneo. Não tem como. Éramos Então, era todos só o misturados. prazer de estar fazendo aquilo, né? E as crianças e os meninos, os rapazes do Ateneu, e eles que faziam iluminação, eles que faziam tudo, era muito, muito gostoso, sabe? Nós conseguimos fazer, acho que 3 ou 4 festivais. Depois também veio, né, as gravidezes, aí eu fui baixando a bola, né? Mas a importância que a gente encontra é, depois passa muito tempo, né? O pessoal vem e fala, nossa, agora eu lembro, por que você falava isso, que dança era educação? Eu falei, tem tempo, ainda está em tempo. A disciplina que a gente, né? E que era impunha e eles aceitavam, né? Disciplinava o horário, isso tudo é muito importante na vida deles. O primeiro festival que nós fizemos foi assim, muito, muito engraçado, porque eu tinha hora para entrar. Mas para sair nunca. 8 horas fechava a porta, ninguém entrava. E quem ficava na portaria era o Cecelo. O Cecelo tinha 16 anos, era o nosso ritmista, né? Ele tocava com o nosso grupo. Então, as crianças já estavam tudo prontas para dançar. Foi lá na antiga Escola Técnica Federal que a gente dançava, era lá. No teatrinho, lá O teatro lá. Já dançou muito lá, Dançava né? muito lá. Eram poucos palcos que tinha. Aí, quando deu 8 horas, o Cecelo fechou a porta e a diretora do Zé Ferro chegou, ele não deixou ela entrar. Ai, Não, a Leni falou que só no intervalo. Aí E pronto. ela ficou de fora, só entrou no intervalo. Horário e tinha é uma horário. cartilha, a gente distribuía para a plateia. Não bata o pé, não acompanha, não grita, não sei o quê. E tinha gente que ficava vigiando, para ver se estava gritando mesmo. Ó, não pode gritar não. Mas a gente cumpria numa boa, né? Assim, era muito bom. Isso tudo era ensinamento, né? eram ensinamentos. Ensinava como tinha atitude em plateia, né? Como que você recebia um espetáculo. O respeito, né? A profissionalização. Sim, lógico. Respeito com a dança, com respeito. Exatamente, o Eu- respeito pela dança. Eu também já fui aluna da Sinhar. já fui Também aluna. estivemos aqui muito tempo. Eu acho que esses ensinamentos são muito importantes. Eu tive com as duas, né? Então, Fica mais o que é a sério. coxia, o que é o camarim, o que é Exatamente. estar no palco, o que é observar o colega, o que é você ter respeito pelo trabalho dos outros, o que era a relação de Exato, professor. isso tudo a gente A tinha gente que era passar. bem novinho, mas a gente aprendia isso. Com O muito. ensinamento não era só de dança, era de tudo. Fala um pouquinho desse momento aí seu de artista, né? Que você tanto fala, foi um momento que eu pude ser artista e você é uma pessoa que cruzou muitas pessoas, né? Teve A gente encontros vê aí. essa E aí, linda queria que foto. você falasse um pouquinho assim, como algumas curiosidades, alguém que você encontra, né? Os encontros que você teve aí desses musicais, desses momentos. Bom, a Nezinha, como ela tinha um relacionamento também através da Célia Câmara, né? Então lá na Globo, então a gente tinha muito contato com o pessoal da Globo, né? E quando eles vinham para cá, acho que até você tem fotos minhas, né? Com algumas pessoas, né? Então acho que até essa foto aí que eu estou com o Julson também, então tinha aquele balé da Beth Faria, tem o Miele, vinham esses artistas todos, né? Neila Torra, isso. Então a gente estava sempre em contato, porque a gente dançava no Rio com eles, eles vinham para cá e a gente recebia, né? Então isso era muito bom, né? No Rio também fiz vários cursos com pessoas fantásticas. Eu acho que o Hugo Rodas foi uma pessoa que marcou muito a minha carreira.
E depois que eu parei, né, com essa minha vida de artista, né, artista assim de palco, né, da noite, porque nessa época com o Gilson a gente criava muito. Nós participávamos daquele programa Mulher da televisão, né, da TV Anguera. Era Tereza Sabino. Tereza Sabino, isso. A gente participava até o Vanderlei. O Vanderlei, eu que descobri o Vanderlei para dança, que precisava de uma pessoa lá para Iufon, para o musical do Nino, um negro, e ele jogava futebol. E eu vi ele jogando futebol lá nesse craque de futebol, viu? Eu falei, Vanderlei era craque? Craque do futebol. Eu falei, Vanderlei, vem cá. Você vai dançar. Vai do futebol para dança. Para dança, e levei e ele deu certo. E sapateado também. Uma vez eu precisava de uma pessoa para dançar comigo, num programa da televisão. Falei, Vanderlei, assim, põe o sapato, ensinei tchac-tchac-tchac. Ele pegou e fomos. E fizemos, ele não parou mais de sapatear. Não parou. Né? Então, foi assim. Que coisa linda aqui. Demais. Então, aí quando eu parei, né, aquela foto foi a última, né, aquela primeira coreografia do Gilson. Essa foto? Essa aí. Eu Feel So Good, né? Qual é essa? Essa colorida. Pode levantar e pegar. Foi a primeira coreografia dele. Do Gilson. Essa aqui. Do Gilson Henrique, ele que coreografou. Foi a primeira coreografia dele. Até no dia do ensaio geral, ele mudou. Até no dia, não tá, ele mudava o tempo inteiro, mas era um prazer muito grande dançar com ele, né? Então ele foi uma pessoa importante. Aonde vocês estão aqui? No Teatro Goiânia. Aqui no Teatro Goiânia. Teatro Goiânia. E aí, depois, né, do meu outro casamento, eu também fui para o folclore, porque eu precisei substituir a Maria Alice, que ela teve um problema de saúde, e como eu era do folclore, eu fui substituí-la e fiquei. E depois ela aposentou e eu permaneci no folclore, né? E aí já mais como professora mesmo, né? Nessa área. E o folclore, né, que eu conhecia, as danças, tudo, ela era mais ou menos, né? Aquilo que a gente conhece, bem básico. E em 98 eu já estava, em 94 eu entrei em contato com essa pedagogia das danças circulares sagradas, que são danças do mundo todo, são vários tipos de dança, tem dança mais contemporânea, tem dança com base no balé clássico, que foi quando eu conheci a Gabriele Vozin, doutora Maria Gabriele Vozin, em 98, e assim foi um choque, né? Porque aí ela me mostrou o que era o folclore, o que era a dança étnica, o que era uma cultura popular na dança, né? Mostrou a questão do sagrado na dança, no folclore, o que era, que não é um sagrado, né, teológico, não que o sagrado se divida, né? Mas assim, não é aquela coisa de religião, né? É uma coisa mais antropológica. E aí, ela foi com o pai, a criadora dessa pedagogia, e a partir daí eu passei a acompanhá-la, né? Eu também fui para a Escócia fazer esse trabalho de folclore nos 500 anos de Brasil, né? E comecei a viajar assim também para fora para estudar, né? Então eu participei da Olimpíada Cultural da Grécia, que ela levou mitos, né, danças, mitos gregos, e aí veio o tema da minha tese, que ela foi minha co-orientadora. Então ela fez um diferencial na minha vida, né? Porque o conhecimento dela é uma coisa assim, não como dançarina, né? Porque ela dança pouco, ela já tem quase 80 anos, mas até hoje ela ainda dança, eu danço com ela já há 20 anos, né? Então ela mudou muito, né? Meu olhar para a dança que o povo cria, né? E lógico também teve a Friedel, né? A Friedel Klock, que dançou também com o pai dela, já era uma base mais no clássico, já era aquele sagrado cósmico, né? Que a gente tem que entender as estrelas para poder dançar, né? Então isso tudo é fantástico e é com isso que eu trabalho hoje, né? E é isso que eu queria que para a gente finalizar um pouco, vocês falassem onde que encontra a dança hoje para vocês. Onde que está a dança hoje? Um pouco isso que a Cristina já vem falando.
eu não sei muito onde a gente vai encontrar, não. Para você, onde que está a dança? Olha, para falar a verdade, eu tenho um pouco de dificuldade hoje de distinguir que dança que é, que estilo que é. Porque quando você senta numa banca para concurso de alguma dança, hoje tudo caiu num estilo livre. Você entendeu? Que na nossa época não existia essa categoria que era estilo livre. Nós tínhamos um contemporâneo, nós tínhamos o clássico, nós tínhamos o moderno, né? E tinha outros estilos de dança, mas hoje nós partimos para um estilo livre que pode tudo, entendeu? E também o contemporâneo que nós conhecemos, hoje tudo é contemporâneo. Qualquer coisa que se faz e você apresenta num palco, hoje ele é dito como contemporâneo. Então eu estou meio perdida realmente nesse aspecto de classificar o que é hoje, sabe? A dança, realmente como era. Antes a gente classificava melhor. Hoje eu sinto um pouco de dificuldade de saber o que é. Hoje pode tudo. Hoje você vê coisas assim super diferentes dentro da dança, coisas assim até muito engraçadas as coisas, né? Mas, enfim, surreal. Mas a gente tem que aceitar. Nossa época foi bem diferente. A gente caracterizava a dança de uma maneira diferente, mas tudo bem. Sim, aí você dança ainda? Não. Hoje eu danço na corda bamba com a meninada do colégio, de quinta a nono ano da coordenação. Eu parei de dançar, fui até 2005 ou 2006. Aí eu parei, aí não mexi mais com dança, não. Acho que eu já dei minha parte, minha contribuição para a arte da dança aqui, sabe? Então agora deixa para outras pessoas seguirem, né? Mas assisto tudo. Tudo que tem, eles me convidam, eu vou, não me afastei não. Tem os festivais, eu vou assistir. Ontem mesmo eu fui no balé de repertório lá do Basileu, você entendeu? Então eu estou sempre frequentando tudo de área de dança, eu estou sempre por dentro, só não danço mais. Mas continuo gostando do mesmo jeito. Você dança, Lenira, ainda? Onde que a dança encontra? Eu tive depois de 20 anos, né, que eu estava parada, eu tive feliz convite de dançar com o Paulo, né? O Paulo Guimarães. Que eu e a Lana fizemos uma improvisação num trabalho lá, e daí a Maria, a vice-reitora, a Maria Guilhermina, ela era, não sei que ela era lá da universidade, ela falou, não, vamos fazer um trabalho desse de dança para lançamento da revista da universidade. Aí eu falei, pronto, falei, Lana, vamos fazer improviso, nós botamos a música e fomos improvisando, né? Aí o Paulo falou, não, nós vamos fazer uma coreografia nós dois. Aí eu falei, ai Paulo, mas né, já passei do tempo de dançar, não, vamos dançar assim. E aí, como é que chamava a coreografia? A Cor do Tempo, pintando o 7, o 38, o 58, que era a idade dele, 38, e a minha, 58, né? Então nós fizemos essa coreografia, que foi assim, muito interessante, né? Que era, as cores simbolizavam as nossas vidas, o amarelo para mim, né? Que era o caminho de Santiago, e ele tinha outras cores, o azul, o marrom, que cada um simbolizava. Então a gente trabalhou muito, né, com isso, e a gente saía emporcalhado do palco, né? Porque a gente se pintava todo, e ele me pintava, eu pintava ele. E nessa questão também que a Sinhá coloca, né? É muito difícil mesmo, porque tem muitas pessoas que acham que dançar é chegar e se mexer, né? Bota uma música e se mexe. E por trás de um grupo sério, que tem alguma coisa, uma proposta séria, existe todo um estudo e existe também uma técnica, né? Porque a técnica, ela está lá. Você pode desconstruir o movimento, mas você desconstrói e você volta para a técnica, né? Para a limpeza, como a gente falava na época, né? Então, há uma desconstrução do movimento, né? Como o trabalho que nós estamos fazendo. Não é isso que eu quero, está muito certinho, vamos desconstruir. Muda. Então, eu estou assim, eu estava conversando com a Conceição, e a Conceição perguntando, né, como é que estava lá. Eu falei, olha, voltamos aos anos 70, porque era do jeitinho que a gente trabalhava. Joga um tema e vamos desenvolver esse tema, né? Eu estou assim, amando, porque
é o que eu gosto de fazer, a liberdade de criação, sem perder o limite, né? Porque exatamente. de vez em quando eu vou, né? Aí teve um dia lá que eu falei, voei, me emocionei, né? Porque eu olhei na janela, vi aquelas flores que me lembraram o Herman, que não sei o quê, né? Aí o Marco Lazzarini falou assim, eu estive aqui presente. Eu falei, não, eu viajei. Eu estive aqui presente. Você lembra desse dia? O tempo todo. Eu falei, gente, será que eu estou errada? Mas então é isso, sabe? Essa questão de você ver qual é o que está por trás, o que é o objetivo desse grupo. Né? Porque não é só chegar e vamos lá, né? Você tem que ter uma seriedade, Eu estou achando maravilhoso, porque nós temos a figurinista, né? Que a gente nunca teve, nós temos DJ, nós temos iluminação, nós temos, o que mais? Cenografia. E eles estão todo dia lá assistindo a gente, né? Então eu estou assim, no paraíso, né? Outro lado do paraíso. Mas essa conexão que você faz é tão bonita, né? Fazer a conexão de hoje com esse momento dos anos 70, né? Tudo, né? Cenografia, iluminação. Como que é religar histórias, né? O grupo que fazia tudo. E a gente carregava spot dentro do carro, e fio, e não sei o quê, e som. Né? Muito das minhas dores de coluna é porque eu não aguentava esperar o povo pegar aquelas caixas desse tamanho, né? Porque hoje nem tem caixa mais, né? Era desse tamanho carregar. Mas já eram laboratórios experimentais. E essa questão aí que a gente chamava de laboratório, né? Isso que hoje nós fazemos lá. Na época que a gente trabalhava, estava muita influência do Grotowski, né, do teatro pobre. E eu fiz teatro com o Carlos Fernando. O Carlos Fernando trabalhava muito Grotowski. E eu jogava tudo pro grupo. E eu fiz teatro também no Rio, no tempo que eu estava lá, né? Agora eu não lembro o nome dos caras, mas eu fiz muito teatro lá. Trabalhei com o Clausiano, trabalhei com a Rangel, né? Então aquelas loucuras dos laboratórios eu trouxe tudo pro grupo. Tinha dia que a Maria Helena ia lá na porta olhar para ver que loucura que a gente estava fazendo, tanto barulho o que estava acontecendo. Né? Era complicado, sabe? Um dia nós fomos ensaiar também com o grupo do Carlos Fernando e uma das professoras chegou lá e olhou, tinha gente plantando bananeira, tinha outros, cada um de um jeito, e treinando a voz, né? E ela falou para a Maria Helena, no outro dia fomos suspensos, ninguém podia mais ensaiar lá. Já a minha linha já não tinha laboratório. A gente não fazia esse tipo, né? A gente fazia coreografia e ensaiava dentro da técnica. Dava muita aula para os alunos terem técnica e fazia coreografia e era ensaio até ficar perfeito, a exaustão, até ficar perfeito. A gente não usava laboratório para balé clássico e para o jazz, na época não tinha isso, a gente não usava. Então era só o trabalho técnico de dentro de sala de aula, bastante técnica, e coreografias para trabalhar, para ficar tudo lindo, tudo perfeito. Mas nessa área eu nunca trabalhei em laboratório, eu não tenho esse conhecimento de fazer um laboratório, de fazer um trabalho como eu cheguei a fazer laboratório com a Lenia, com o Carlos Fernando, foi né? Quando dava uma fugidinha, né? Dava uma fugida, né, para fazer, porque era muito interessante. Agora, assim, para mim, como eu estou, né, com a dança, eu acho que a dança está na minha alma. Esse ano de 2017 foi um ano sabático para eu poder terminar meu pós-doutorado e colocar tudo em ordem, né? Minha vida em ordem e a saúde, tudo, né? Então eu estou me preparando para o ano que vem, já estou praticamente montado com o projeto. Eu vou trabalhar com capacitação de agentes culturais, agentes de saúde, da educação, com essa pedagogia da dança circular sagrada, deve ser lá no Centro Livre de Artes, né, no Bosque dos Buritis, é praticamente gratuito, né, um curso, porque a dança circular sagrada, ela cresceu muito, né, e ela se elitizou também. Então, esse curso que eu montei a Lana vai trabalhar comigo, né, em torno de 200 horas, a gente está buscando a certificação. Metade disso está ficando em quase R$5.000 no particular. Então esse vai ser gratuito, por quê? Porque o SUS
já certificou. Então, a dança circular sagrada ela já faz parte, né, do programa do SUS, né, para terapia. Então, isso foi com a bênção da Gabriele, que ela teve aqui em agosto. Né, ela achou muito bom fazer isso, e quando ela dá a bênção, a coisa acontece. Para que as pessoas, que o dinheiro, né, o valor, porque é caro, é uma formação muito cara. Eu investi, tudo que eu ganhei na minha vida, eu investi nisso aí, porque os professores são estrangeiros, é tudo fora do Brasil, as viagens, tudo. Então, para dar oportunidade para as pessoas que querem trabalhar, querem focalizar, porque quando a gente dá aula, a gente dança o tempo inteiro, não tem jeito de eu ficar sentada. Então, eu danço o tempo inteiro. Então, eu estou me preparando para essa volta, né? E também não sei se eu vou ainda dançar em algum lugar, porque se tiver que dançar, eu vou também, né? Tenho pique ainda para isso. Então, hoje é esse outro momento, né, de preparar pessoas para trabalharem com isso. Apesar de eu já ter dado aula de formação na Unipaz em Brasília, tudo, mas eu deixei isso um pouquinho de lado por conta de estudo e de trabalho. E tenho uma formação terapêutica também, né, trabalhei em hospital psiquiátrico, então agora eu estou juntando tudo para poder servir, né? Então, a dança como um serviço para o outro e para que as pessoas não tenham a barreira da questão financeira para poder adentrar esse universo, que é um universo riquíssimo. E eu pretendo voltar a viajar também, espero poder ir para Chartres, dançar com a Gabriele em junho, né, na Catedral de Chartres, em Paris, espero, né? Não sei se eu vou poder ir, se vai dar tudo certo. Então, vai ser meu retorno, né? Vai ser com ela, de novo. E eu acho que é isso que eu busco, é viagem, a dança me trouxe, eu adoro viajar, né? E ensinar as pessoas. Quem quiser aprender a fazer direito, né? Porque também eu sou dessa geração que a gente tinha que fazer bem feito. E a dança circular também, ela não tem laboratório, a dança sagrada, né? Mas você tem que ter a dança dentro de você, na sua memória celular, né? Então, você tem que dançar muito para poder ensinar, né? Não é só brincar de dançar, não é dar a mão, fazer rodinha e falar que está fazendo dança circular. Fico pensando que essas jovens mulheres da dança, assim, a jovem Cristina, Leni, jovem, olhando para essas jovens mulheres. Obrigada pelas jovens. Vendo pela trajetória de vocês, é muito bonito a gente perceber uma conexão mesmo. Tudo que vocês falam de alma, de não tem como... Não tem. Realmente não tem como a gente não sentir. A gente fazia isso com muito dentro da gente, com muita garra e com muita alma mesmo. Fizemos o que nós, assim, gostamos de fazer. Entendeu? Foi a nossa vida. Continua presente. Continua presente. O olhar de vocês ainda é muito legal. Achei que foi muito bom. Tem uma coisa que é muito bacana, que a gente se religar nos anos 70, conhecer um pouco mais, né? A gente sabe que a história da dança goianiense, ainda temos poucos registros. A professora Leni escreveu um dossiê bastante bacana sobre a história dos anos 70. A professora Luciana Ribeiro fez o seu doutorado, né? Também contando uma parte da história, mas a gente conhece muito pouco ainda, né? Então, muito pouco. Muito feliz com a presença de vocês. A nossa intenção é essa, né? Religar histórias, ligar histórias, nos afetar com essas histórias passadas, mas que dão sentido para o nosso presente. E muitíssimo feliz pela oportunidade da gente conhecer um pouco mais dessa história da dança goianiense que a gente pouco conhece ainda.